nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentada à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Opa, aqui estamos nós, na tua presença, lendo a tua palavra. Lendo o milagre em que serviram como instrumentos Pedro e João. Vendo, ó Senhor, que o que nós temos, nós, teus filhos, é melhor do que qualquer coisa deste mundo. Aqui nós aprendemos que a fé que tu nos dá, ela de fato move qualquer dificuldade, qualquer barreira que possa atrapalhar o nosso crescimento espiritual e a nossa ação para o bem do próximo, da sociedade. Nesta hora, Senhor, muito importante no culto, hora da tua mensagem. Nós queremos, Senhor, que tu abras a mente e os corações de todos aqueles que vão ouvi-la, iluminados pelo teu Santo Espírito, possam entender. Ó Senhor, tem misericórdia do teu filho, para que traga a tua mensagem ao povo da maneira que tu. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Hoje, amém. Podem sentarem. Pedro e João, indo à igreja para orar,
à porta da igreja encontram um homem. Por causa das suas limitações físicas, encontrava-se numa situação opressiva. Muitos comentaristas, muitos pregadores gostam de, nesta hora, fazer um discurso social, destacar o que existe de verdade, um ciclo de injustiças onde, de fato, o povo pobre, o povo menos favorecido sofre muito por causa da ganância de alguns, muitos outros sofrem por causa da exploração social e pessoal de alguns, muitos se encontram na miséria. Mas eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que não é esse discurso que deve nos entusiasmar. Nós que temos uma concepção, nós que somos frutos da reforma protestante, que somos reformados, somos chamados a atenção pelos reformadores, o que tem causado a clubismo. E o que nós somos aconselhados? Nós não somos aconselhados, meus irmãos, a incitar os conflitos sociais de empregados contra empregadores, de pobres contra ricos, porque Cristo não nos salvou, nem Cristo nos escolheu para isso. Mas nós fomos escolhidos. E nós, crentes em nós, o Senhor Jesus Cristo, somos aconselhados a amar o nosso próximo como Cristo ama. Então, nós somos aconselhados a não pregar o ódio de classe, mas nós somos aconselhados a amar e pregar o amor, coisa pela qual nós podemos pagar um preço muito alto, com os castigos da mão de Deus pesando sobre nós que não estamos desempenhando de maneira profícua aquilo para o qual Deus nos escolheu e nos chamou. Meus irmãos, quantas vezes nesta última semana você falou sobre os feitos de Cristo? Quantas vezes nesta semana, fora da igreja, você falou sobre os feitos de Cristo e as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo? Nós vivemos num ambiente de muito medo. Nós que trabalhamos em escolas, temos nesses últimos dias tendo que consolar, acalmar mães, principalmente mães aflitas, com medo de seus filhos serem mortos dentro da escola. Por conta do ódio que continua sendo espalhado nesse Brasil,
cada dia mais, no Brasil e no mundo, cada dia mais, e toda sorte de que os discípulos do diabo, o que eles podem usar, todas as ferramentas que eles podem usar, eles têm usado para tirar o sossego de todo mundo. E onde estamos nós, os crentes, que fomos chamados para pregar o amor? As redes sociais podem ser usadas por nós. Temos usado as redes sociais para pregar o amor. O que eu tenho visto mais é mesmo pessoas que se dizem crentes se juntado àqueles que pregam o ódio e continuar pregando ódio aos que pensam diferente deles, ideologicamente diferentes. Isso é um absurdo. Nós somos chamados por Deus para amar o próximo, para nos amar uns aos outros, assim como Cristo ama cada um de nós. O que nós vemos aqui, primeiramente no testemunho de Pedro. Olha o texto, Pedro fala palavras com fé a este homem. E Pedro não apenas fala palavras com fé. O homem podia ver nos olhos de Pedro, na feição de Pedro, que ele acreditava em cada palavra que ele pronunciava. Ele falava palavras com fé e acreditava que elas eram verdadeiras e poderosas. Aquele homem estava pedindo esmola, talvez escorado de uma fortuna. Aquela porta, chamada Formosa, media 25 metros de altura e 20 de largura. Eram necessários 20 homens para abri-la e fechá-la. Era uma porta de metal coberta de ouro. Era famosa o seu brilho reluzente quando o sol a iluminava, ofuscava a vista de tudo. Mas ali, um homem. O que foi pedido para ele? No versículo 4, olha para nós. Olha para nós. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Nós lemos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, de Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra. Olha para nós e ver o que nós estamos falando, e ver o que nós estamos fazendo. Isaías, no capítulo 45, versículo 22, ele diz que Deus quer que nós o tempo todo estejamos olhando para Ele. Olhando para Deus. Olha para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não busca socorro, não olhe para outro lugar.
Não olhe para ninguém, olhe para Deus. Pedro ali estava, Pedro e João estavam como representantes. Olhem para Deus. Pedro tinha essa experiência de olhar. Lembrem-se da experiência de Pedro quando ele estava andando sobre as águas e tirou os olhos. Quando ele tirou os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele viu as dificuldades, ele reparou na força do vento e começou a submergir. É o que nós encontramos em Mateus 14:30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Outra experiência de Pedro, após negar nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes, diz o texto bíblico que ele olhou para Cristo. E olhando para Cristo, chorou. Chorou arrependido da sua covardia. Chorou arrependido diante do Mestre. Analisemos, meus irmãos, aqui no texto, a maneira como este coxo olhou para Pedro. O texto diz que ele olhava atentamente. Não desviou em momento algum o olhar. Muitas vezes, meus irmãos, prestem bem atenção. Nós até olhamos para Cristo, mas logo após olharmos para Cristo, nós voltamos os nossos olhos para os nossos problemas. Não continuamos a olhar para Cristo. De momento em momento, olhamos também para os nossos problemas, para as nossas necessidades. E o que nós aprendemos na palavra de Deus, preste bem atenção, assim Deus não opera o milagre. Nossos olhos terão de estar fitos. Lembram daquela ilustração que eu usei do condenado? Que foi-lhe feita uma proposta de atravessar uma quadra inteira com um copo que transbordava água numa bandeja, e se não derramasse água do copo, ele seria libertado pelo governador. Ia lhe dar um indulto. E aquele homem fitou os olhos no fim da quadra, no poste que tinha no fim da quadra. Pessoas de um lado e de outro aplaudindo, outros ameaçando, e ele não olhou. Ele foi até o fim. Ele foi libertado. Nossos olhos têm que estar fixos. Aquele homem fitou os olhos em Pedro e João, porque ele sentiu que dali viria alguma coisa importante. Diz a palavra de Deus que ele esperava receber deles alguma coisa. Ele não apenas olhou, mas o texto diz que ele olhou com fé e confiança.
Nosso olhar para Cristo deve ser cheio de confiança e uma criança, uma menina de 8 anos, queridinha do vovô, pediu um presente ao avô. E quando o avô voltou de tardezinha, estava escrito no chão do quarto do vovô as palavras: muito obrigado, vovô. Ela tinha certeza que o presente viria e ela já estava agradecendo. Quantas vezes você orou a Deus e agradeceu antes de receber? Agradecer antes de receber com sinceridade é uma prova de que eu estou olhando para Deus com fé, confiança. Deus chamou seu servo Abraão e mostrou a Abraão um céu estrelado. E aquele céu estrelado, ele disse a Abraão: assim será a tua descendência, assim será nações por vir no futuro. Hoje, meus, nós somos convidados a ver não apenas um céu de estrelas, mas nós somos convidados a olhar para algo muito mais importante. Um Cristo Salvador na cruz do Calvário. O versículo 8, quando Pedro tomou pela mão direita e o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, pois. O que significa de um salto se pôs em pé? Significa que eu não fiquei em casa no dia da reunião de oração, no dia de reunião doutrinária, no dia do culto, mas eu me ponho em pé e corro para ele. Se pôs em pé. Todos aqueles que vivem olhando para Cristo não podem ter outro sentimento que não seja um sentimento de otimismo. Há mais tipos de pessoas, mas eu vou nomear aqui 2 tipos de pessoas que vocês conhecem, que estão sentados aqui com vocês ou estão em casa. Há um tipo de pessoa que caem e continuam caídos. Há outro tipo que caem. O pródigo, ele caiu, mas se levantou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu, mas se levantou. Pedro, essa figura importante da história do cristianismo, caiu, mas se levantou. Há um provérbio que diz que o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. E é que
tem poder para nos levantar. O que é que nos levanta? Qual a diferença entre aqueles que caem e se levantam e aqueles que caem e ficam caídos? A fé operante, a confiança em Deus. Lembram-se do encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com um paralítico? O que foi que ele disse ao paralítico? Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A ordem de Cristo sempre foi esta: levanta-te. Jesus Cristo está querendo dizer com isso que a fé tem o poder de levantar sempre que caímos. E a palavra de Deus sempre está nos convidando a nos levantar. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz em Efésios, ele escreve em Efésios capítulo 5, 14, 20, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo. Tudo pode falhar na tua vida, meu irmão. Tudo pode falhar na nossa vida, menos a fé em nosso Senhor. Menos a fé em nosso Senhor Jesus. O coxo ficou em pé. Como? Segurando a mão do servo do Senhor. Se nós estamos de pé hoje, como Pedro estava de pé naquele dia, vamos procurar segurar na mão de quem caiu e levantá-lo. Como Pedro fez com aquele corpo. E vamos dizer a ele: segure na mão de nosso Senhor Jesus. Receba dele a graça para você. E depois, vejam, meus irmãos, depois que o coxo se pôs de fé, muito otimista, o versículo continua: de um salto se pôs em pé e passou a andar. E passando a andar, o que ele fez? Ele entrou com eles, com Pedro e João. Entrou na igreja. Há muitas pessoas que recebem bênçãos e mais bênçãos de Deus, mas logo se esquecem de ir para a igreja. Cada vez que a igreja abrir, ir para a igreja louvar, agradecer, testemunhar. Forma ele entrou no templo. A maneira como esse coxo entrou no templo é a maneira como nós devemos comportar. Há na Bíblia Sagrada, meus irmãos, um hino de entrada na igreja. Vocês sabiam disso? É o título do Salmo 100.
hino de entrada no templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O título desse hino, desse salmo, é hino de ingresso ao templo. Você vem nesse espírito para a igreja, e não vem, é errado. Este é o espírito com o qual os filhos de Deus ingressam no templo para louvar a Deus, louvando o nosso Deus. Muitos entram no templo com o coração seco. Meus irmãos, o que aquele coxo, com essa experiência da cura, ele achou que o templo era o melhor lugar. Então, a grande lição que nós aprendemos neste ponto é que nós devemos sempre estar buscando a casa do Senhor para lhe agradecer as bênçãos recebidas dele. A cura deste mendigo, meus irmãos, que a figura é uma figura da nossa restauração espiritual. É a mesma coisa que acontece na nossa restauração espiritual. Nessa cura nós vemos como Deus trabalha por meio da sua palavra, tornando a pregação do seu evangelho bem-sucedida. Quando ela é fiel à sua palavra, quebranta corações. Além disso, Deus não deixa que a nossa fé seja em vão. Pelo contrário, a fé sempre está procurando tomar posse das bênçãos de Deus, bênçãos que são oferecidas na palavra de Deus. Não essas bênçãos que os falsos profetas estão anunciando, que nenhuma delas são prometidas na palavra de Deus. Precisamos lembrar do que nós estamos falando nesta mensagem, que nesta história do milagre deste coxo, nós temos um modelo universal da nossa restauração espiritual. A palavra de Deus apoiada pela fé. Assim, Deus, por sua palavra, transforma a nossa alma para restaurá-la também. Em primeiro lugar, Deus fala por meio da boca de um pregador. E pode ser eu, pode ser você, anunciando o evangelho ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, por onde você passa. É o nosso testemunho. É a palavra de Deus transmitida por nós. É o Espírito Santo de fato e de verdade que convence a todos a obedecer a Deus. Aí o Espírito toca no coração humano para que a mesma
palavra. A palavra de Deus seja enraizada. Por fim, Deus completa a sua obra em nós de todas as formas que Ele escolhe. Aqui, meus irmãos, nesse texto de Atos 3, de 1 a 10, nós temos 3 grandes lições. Hoje nós vamos pregar sobre sublimes lições. 3 grandes lições. A primeira é que, pela fé, os nossos olhos devem estar postos em. Esta é a primeira lição que nós aprendemos hoje. A segunda é que, pela fé, nós devemos acreditar e sempre estarmos de pé. Temos um otimista de carteirinha. E a terceira lição: devemos buscar um espírito de gratidão e louvor. É o local que Deus chama cada um de nós para estar sempre. E aqueles que estão com os olhos fitos em Jesus, que pela fé estão sempre de pé, são aqueles que não perdem a oportunidade de vir à casa de Deus agradecer todas as bênçãos que possam ter. Em Cristo Jesus, todos nós sejamos abençoados. E que o milagre da fé produza em nós milagres incontáveis, hoje e sempre. Amém.